Boa tarde, meus amigos jovens da APAC. Tudo bem com vocês? Que bom que você está aqui. E boa tarde também para os nossos amigos que estão assistindo, que não são da Associação Paulista Central. Você é muito bem-vindo ao nosso Pega a Lição. E para nós iniciarmos, vamos de vinheta. Roda a vinheta. Que bom que você está aqui com a gente. Você já sabe, todo sábado à tarde, às 3 da tarde, nós estamos aqui no canal do YouTube da Associação Paulista Central para passar esse programa extraordinário, esse podcast do Pega a Lição. E já deixo a dica para você, curte e segue nossas páginas que estão aparecendo aqui embaixo já para você. Vai lá seguir, tá sempre um conteúdo muito importante para você, extraordinário para a sua vida. Como você sabe, nós estamos sempre recebendo pessoas especiais e essa semana o pessoal curtiu tanto a outra lição que nós repetimos esse trio para estar aqui com vocês, e nós estamos aqui de novo com os nossos queridíssimos super amigos aqui, Pastor Cândido Gomes, líder da União Central Brasileira de Jovens, Pastor Jefferson Bispo, líder do Departamento de Evangelismo da Associação Paulista Central, e Pastor Danilo Terrão, líder da comunicação aqui da Associação Paulista Central. Tudo bem com vocês, meninos? Tudo bem aí? Benção. Firmes? Animados? Sempre. Tudo certo. Privilégio participar com esse super trio aqui, mais uma vez. Obrigado pela oportunidade, pastor Gabriel. Time de peso aqui, também né? estou feliz por participar da lição número 10. 10, olha aí que bacana. Lição 10, décima semana. 10. Estamos chegando agora em março. Você que está em casa aí, já estamos chegando no mês de março. Lembra do primeiro desafio que eu fiz para você? Lá na primeira semana? Dá uma olhadinha para trás na tua lição, vê se está preenchidinha. Se ainda não está preenchidinha, corre atrás, estuda essa daqui que está para frente e faz o seguinte, quando eu deixava uma em branco, sabe aquela questão de desafio pessoal? Eu voltava lá e estudava ela só para preencher, para no final olhar para minha lição e falar assim, olha, completei a lição, completei a carreira, tá bom? Então corre atrás, estuda a lição, vem com a gente que vai ser bênção, mas pra gente iniciar aqui, a gente tá em março, primeira semana de março, mês de março tem um dia muito importante, que não é nessa semana, é na outra, pastor Cândido, tá chegando aí. Que dia importante é esse, pastor Cândido? É o Dia Mundial do Jovem Adventista, e aqui na PAC, em todo o estado de São Paulo, a gente vai ter um lindo movimento, pastor Gabriel, porque o Dia Mundial do Jovem é, claro, uma celebração local, na igreja, mas também é uma possibilidade da gente sair pelas portas afora para abençoar as pessoas e conectar a igreja com a comunidade que está no seu entorno. Então, jovem aí da PAC, já faz os planos, usa aí a criatividade, envolve a galera para deixar uma marca bonita no Dia Mundial do Jovem Adventista. Maravilha, pastor Cândido. Realmente, o Dia Mundial do Jovem Adventista, ano passado nós distribuímos aquela pizza, foi muito bacana, né? E esse ano vai ter várias ações especiais aí por aí também, Com né, certeza. pastor? Então é só você se movimentar, se agrupar aí junto com seus jovens, preparar a ação que vai ser bênção. Mas antes da gente começar o estudo da lição, vamos de oração, pastor Danilo Terrão. Combinou, até rimei sem querer. Você e a Manu já estão nesse negócio aí. Aquecimento pro Envolve Jovem, que daqui a pouco vai rolar Isso. isso mesmo. Então, pastor Danilo, ora pra gente, por favor. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, gratos somos a Ti por esse momento especial de adoração em que vamos recapitular e estudar a Tua Palavra. Amém. Pedimos que o Senhor esteja conosco, que o Teu Espírito toque nosso coração, nossa mente, para que possamos praticar estas coisas que aprendemos na lição. Em nome de Jesus, amém. Amém, amém. Eu acho que essa tirinha aqui, pastor Gabriel e os amigos, ela traz assim um resumo do que a lição está enfocando, né? Que é Jesus, naquele lugar de adoração, ele foi para avaliar a adoração que estava lá acontecendo, né? Então, nesse caso, ele destaca a protagonista aqui, que é essa viúva, uma moeda aparentemente... aliás, uma oferta aparentemente de pouco valor, mas Jesus está chamando a atenção, ele está observando, ele está chamando a atenção dos seus discípulos para aquele ato de adoração. Realmente ali na tirinha, Jesus ele já se aproxima com uma pretensão, né? Exatamente. Ele vai não tá ali perto, por acaso, né? Não está ali por acaso, né? Aliás, em toda a história de Cristo, nos 4 evangelhos, Jesus não está em nenhum lugar por acaso. Tudo era planejado, né? Isso é fantástico. E ali ele se aproxima do gasofilácio. E essa mulher passa viúva, o que já denota aí uma situação difícil, né? Porque os homens tinham acesso aos melhores trabalhos, às melhores condições naquele tempo. E ela deposita ali 2 moedinhas simples, né? E ali a gente vê que Cristo não está interessado no valor, porque a reação de Cristo ali foi com relação ao que ela deu. E o que ela entregou para Cristo naquele momento? O que ela estava demonstrando naquele momento ao passar ali e deixar 2 moedinhas, pessoal? E aí? Eu gosto dessa história aqui, né? O início dela aqui diz que Jesus observava, ele olhava. O relato paralelo de Lucas, capítulo 21, vai dizer que Jesus observava
como os ricos colocavam as moedas. O relato de Marcos, que foi o texto-chave da lição, diz que como Jesus observava o povo, de maneira geral, né? Então, Jesus ele olhava todas as pessoas que estavam ali indo ao templo adorar, né? E a adoração também tinha que ver no momento em que deixava ali a sua oferta, o seu dízimo ali. E eu gosto de pensar que quando a gente vai à casa de oração, quando a gente vai ao lugar de adoração, eu gosto de pensar, essa história me traz a lembrança de que Deus ele observa como é que a gente chega para adorá-lo. Repare que a ênfase aqui não está no quanto, mas no como. Isso aqui faz toda a diferença, aqui é pano de fundo para uma discussão de longas horas. Não o quanto, mas o como. Como é que você vai? Como é que você adora? Não tem que ver com a quantidade. Eu vou ficar orando 10 horas por dia, eu preciso orar 10 horas, eu preciso estudar 7 e tal. Tudo isso é importante, o quanto também é importante, mas Deus ele avalia o como. Como é que a gente está fazendo, como é que a gente está adorando. E a adoração é individual, né? Jesus estava vendo, ele lê todos os corações, ele via que todo mundo estava fazendo ali, mas é uma questão bem individual. Quando o texto bíblico diz aqui de Marcos, diz que Jesus olhava para o que eles faziam, né? E alguns dizem, alguns relatos, né, que quando eles iam adorar ali, esses homens ricos, poderosos e tal, eles levavam várias moedas para fazer barulho, para todo mundo ver e falar: uau, olha como ele é generoso, olha como quanto que ele colocou, É. quanto que durou o som dele. Eles doavam não em moeda, em tempo, né? Sim. Quantos minutos a doação? E a doação ia caindo ali, né? E Jesus vendo tudo isso, e na tirinha você vê aqui, né, a mulher pobre, humilde ali adorando, e de trás aqui, né, os caras tudo altivos, né, ali arrogantes. Então, a lição dela é uma lição de humildade, né, uma adoração humilde. E aí chama a atenção de Jesus. Ela vai com seu coração e entrega tudo que tem. É uma lição extraordinária. E eu gosto da palavra que é o título da lição, sabe, pastor Gabriel? A doadora extrema. Extrema. Então, como o pastor Jefferson mencionou, para Deus não importa, em primeiro lugar, a quantidade. E a lição vai trabalhar, a gente vai conversar aqui sobre uma outra palavra, proporcionalidade, né? Então, aos olhos humanos, ela poderia ter doado pouco, mas Deus olha o quanto aquilo representava para ela. E o que não era nada para alguém, para ela era tudo. Então, isso aqui já me lança uma luz assim sobre, poxa, por que a igreja fala tanto de dinheiro? Na verdade, não é a igreja que fala, é a Bíblia que fala. Tem mais textos na Bíblia sobre dinheiro do que sobre salvação, do que sobre fé. É verdade. Até porque essas outras realidades, elas estão associadas à nossa relação com o dinheiro. Onde está o tesouro, está o coração e assim sucessivamente. Então, por que a gente fala tanto sobre essa questão dos recursos, do dinheiro? Deus não precisa do dinheiro, né? Deus não precisa do dinheiro. Deus é dono de tudo, do Ele ouro, quer da o coração, prata, de tudo, né? Ele quer o coração. Então essa palavra adoração, adoradora extrema, me impactou profundamente também. É interessante que a gente vê aqui que a mulher traz tudo o que ela tinha. E aí dá origem a essa palavra extrema, né? Os outros estavam dando talvez aquilo que sobrava, ou quem sabe até uma quantidade que seria uma quantidade alta de dinheiro. Mas Jesus faz essa conclusão, né? Os outros deram da sobra. Da sobra. Mas ela deu do tudo, né? Tudo e que aí ela o tinha. tema, né? Extremo. Exatamente. E aí a gente vê a dificuldade, porque algumas pessoas, né? Aliás, no geral, nós nascemos egoístas. Nós nascemos mesquinhos. Nós nascemos e somos criados, uma expressão que eu aprendi esses dias, nós nascemos e somos criados para não ser o bom samaritano da história, para não pensar nos outros. A gente nasceu para ser egoísta e viver em torno de nós mesmos. Muito bem, a gente viu que na história da mulher que doou as 2 moedas, né? E a gente viu que ela doou, entregou tudo que ela tinha. E a gente vem para o cenário moderno, uma nova história agora, né? A gente vê aqui o pai do pastor Pavel Goia, né? Que ele era um empreiteiro na Romênia antiga, um homem próspero em sua profissão, mas que nunca chegou a ter um carro de luxo ou uma casa luxuosa ou roupas chiques, mas vivia bem. E um dia esse homem ganhou $25 mil em suas construções. E volta para casa e vai discutir com a esposa o que fazer com esses $25 mil. E ali a esposa pergunta: o que a gente vai fazer com esse recurso? E ele propõe: não, vamos doar tudo
para a causa de Deus. E a mulher ali conversando, claro, as esposas, né? Aliás, a gente está em março, né? Daqui a pouco Dia Internacional da Mulher. Parabéns para nossas mulheres. Aproveito para mandar para minha esposa um beijo. Parabéns, amor, pelo Dia Internacional da Mulher. Se fosse vocês, dica para vocês, manda para a esposa de vocês também. Pra, né? Depois Cartinha, tamo junto. Muito bem. Então ele decide, a esposa o aconselha e ele decide então doar 90% e manter 10%. Inverteu a tabela, foi isso? Foi isso que aconteceu? Como é que funcionou? Não, é isso aí. Eu achei muito interessante esse relato, o pastor Gabriel, que você trouxe. O pastor Pavel Goya hoje trabalha na Conferência Geral, né? Ele é pastor, é um dos ministeriais lá da Conferência Geral. E o bonito dessa história, e que a lição até traz, que esse não foi um episódio isolado. Essa era a vida, essa era a mentalidade que o pai dele tinha. E qual que é a herança disso? A herança é ter uma família que ama a Deus, que ama as coisas de Deus, que é capaz de entregar tudo para a causa de Deus. E, puxa vida, que herança maravilhosa, né? Ele tem agora um filho que prega no mundo todo essa mensagem. Então, eu acredito que esse é um exemplo, como você disse, moderno de uma adoração extrema. Ele inverteu. Eu conheci também um rapaz lá em Brasília, quando eu pastoreei, que ele era o primeiro trabalho dele e ele fez um compromisso com Deus. Falou assim, ó, os meus primeiros salários eu vou viver com 10% e eu vou devolver 90%. Então, foi uma coisa do coração dele. Ele estava feliz, ele não precisava, tinha uma estrutura familiar, mas eu acho que o bonito é quando não precisa, né? Quando você precisa fazer, é obrigação. Sim. Quando você não precisa, é adoração. Então, inverteu a lógica. Não há nada mais forte do que o testemunho para impactar uma pessoa, né? A história desse homem, né, impactou o filho, né? A conduta dele impactou o filho. O filho hoje é um pastor e prega, e ensina a palavra de Deus. Quando Jesus ele chama a atenção para aquela mulher, é o testemunho dela que toca os discípulos. Então a gente como adorador temos que ter isso em mente, né? Não há nada mais lindo do que pregar com a nossa vida, com o nosso testemunho, com a nossa adoração. Muito bem colocado, meninos. A gente percebe uma coisa, né? Voltando agora pegando esses dois adoradores, a mulher e o pai do pastor Pavel aí, nós percebemos uma coisa, eles não estavam preocupados com o que viria depois da doação. E isso é muito importante, né? Porque o adorador, ele confia que o Deus que ele está adorando vai tomar conta. E no tempo de Cristo não era diferente dos tempos de hoje, porque Cristo chega num tempo em que a casa do Senhor ali estava sendo feita de um mercado, de venda, e tinha muita distorção. E agora, pergunto a vocês, agora venho eu com as minhas pimentinhas, né? Pergunto a vocês, o verdadeiro adorador, ele tem que se preocupar com o que vai ser feito? É isso que rege o meu sistema de adoração ou não? Como é que isso funciona? E aí, meninos? Eu acho que como adorador, e a igreja adventista trabalha dessa maneira, né? Todo membro ele tem o direito de pedir contas, de saber como está sendo aplicado o dinheiro. A própria igreja ela tem um processo de transparência, de prestar um relatório sempre que for necessário. Mas, em maneira alguma, o adorador, o verdadeiro adorador, independente das circunstâncias, favorável ou não favorável, ele deve desviar o destino da sua oferta, o destino do seu dízimo. E é o que a gente encontra aqui, você bem mencionou, né? Jesus vai chamar o templo de casa de covil de salteadores. E é nesse contexto que a viúva vai lá e dá tudo que ela tinha, mesmo sabendo que era um lugar que não estava havendo transparência, que estava tendo ali a desonestidade, mas ela devolve em fé, ela devolve em confiança. E uma coisa que a lição destaca, acho brilhante o comentário que o pastor Jefferson trouxe, uma coisa que a lição destaca, que eu achei bonito, grifei aqui também no meu exemplar da lição, a primeira lição é que Jesus se importa e avalia nossas práticas de doação, que a gente comentou agora há pouco, né? Jesus vai para lá com essa intencionalidade que a gente havia mencionado antes, ele observa todos e, com a sua palavra, destacando o ato daquela mulher, Jesus está endossando o que ela está fazendo. E, pessoal, a lição traz aqui um contexto, liderança corrupta, pessoas que tornavam a religiosidade um negócio e mais. Aqueles líderes religiosos, eles já estavam tramando a morte de Jesus. E Jesus sabia disso.
Jesus sabia disso. E, olha, eu não preciso nem ir muito longe assim na minha imaginação para chegar à conclusão de que aquele recurso que a viúva depositou naquela salva, lá naquele gasofilácio, o recurso que aquela viúva colocou lá, pessoal, ele foi utilizado para pagar o traidor de Jesus. Jesus sabia disso, mas ele endossou o lugar, o gesto e a oferta. Então, cara, isso é uma imagem poderosa para os nossos dias, porque, como a gente estudou algumas lições atrás, né? Ezequias de um lado, Jeroboão do outro, a gente facilmente deposita o nosso egoísmo, a gente tira da conta do nosso egoísmo e coloca na conta da má utilização, da corrupção, do desvio desse, do mau uso daquele e tal. A gente transfere responsabilidade. Eu não devolvo porque o pastor não utiliza, ou utiliza de uma forma errada. Eu não devolvo porque o pastor não me visitou. Eu não devolvo porque a igreja não está fazendo o projeto que eu acho que ela tinha que fazer. Olha para Jesus. Nada justifica, né? Não há igreja corrupta que possa se interpor entre um verdadeiro adorador e o Deus que é adorado por ele. Amém. E você colocou um negócio muito importante, né? Você falando sobre a finalidade, Cristo poderia ter levantado uma questão e dizer, não, agora doem para cá porque eu tenho um ministério. O meu ministério. O ministério de Cristo. É o melhor que existe, o melhor que já existiu. O mais transparente, impoluto. Exatamente. O o ministério de Cristo. Mas ele não desviou a finalidade porque ele defendia o sistema que foi imposto pelo próprio Deus, né? Então, realmente, como você colocou, não há igreja corrupta que possa se interpor entre o verdadeiro adorador. E quando nós confiamos nesse Deus, nós seguimos a vontade dele. A vontade dele foi instituída dessa maneira, né? Tem um trecho aqui na lição que encerra, né, o comentário aqui de segunda-feira. Diz assim: ao elogiar o ato dela, Jesus confirma que sua casa de tesouro ainda é o lugar em que ele espera que seus filhos levem dízimos e ofertas. Ele não mudou. Ele não mudou. Exatamente. Muito bem colocado aqui, Jesus vem avaliando a forma como nós vamos doando, né? E nós percebemos aqui que as ofertas são parte do sistema, a gente falou sobre isso umas lições atrás, e eu queria aproveitar com vocês aqui um termo um pouco diferente, a lição falou sobre isso também, sobre os pactos de compromisso. Como é que funciona isso? Como é que é essa questão? Sou um adorador. Nós vimos aqui, nós citamos uma lição, citamos a história do pai do Pavel, que doou 90%, era comum que doasse 100%, mas calma aí. Eu já doei meu dízimo, 10%. Já doei a oferta. Eu posso ir além? Como que isso funciona? Como é que é esse pacto? Como que nós trabalhamos isso? E aí, meninos? A lição vai trabalhar muito a questão da proporcionalidade, né? A gente diz que Deus não estabeleceu um percentual para a oferta. Só que, na verdade, ele estabeleceu. Quando a gente vem para a Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 16, verso 2, Paulo diz assim, olha, cada um separe o que tem que dar segundo a proporção das bênçãos que Deus te concedeu. Aqui a gente tem um critério. Aqui a gente tem Deus estabelecendo um percentual. Cada um vai doar segundo a quantidade das bênçãos que Deus colocou. Então, eu não posso doar sem ter a referência da qual Deus já tem me abençoado. Eu vou doar esse tanto aqui, mas é isso que ele te abençoou? Será que ele não deu mais? Será que Deus ele não tem te abençoado mais do que você está querendo estar disposto a dar? Então existe sim um percentual para a oferta. É segundo a proporção das bênçãos que Deus tem colocado nas nossas mãos. Se a gente utilizasse esse critério, nós seríamos mais transparentes, mais liberais, né, nos nossos donativos e nas nossas doações. César, deixa eu jogar, não é uma pimenta não, é só um fato assim, cara. Olha, Sim. A gente vive tanta coisa no ministério, viu, pastor Gabriel? Hoje eu trabalho, como os colegas aqui, no escritório administrativo, mas a maior parte do meu ministério, eu pastorei igrejas, convivendo com pessoas, dirigindo comissões, visitando lares. E eu nunca me esqueço de um jovem que frequentava uma das igrejas que eu pastoreava lá em Brasília. Muito próspero, advogado, ainda solteiro, mas próspero, um bom carro, viagens pelo exterior. E todo sábado ele chegava na igreja e às vezes ele chegava até atrasado. Ele chegava para ouvir o sermão, já tinha passado a hora da oferta, né? Mas depois que o culto terminava, ele me cumprimentava no final
e tirava lá um recurso, uma nota de R$100, sei lá quanto e tal. E falou, pastor, tá aqui. Eu falei, não, dá ali pro tesoureiro. Porque esse é um outro detalhe, né? Sim, claro. O pastor, nós, pastores, não temos acesso. Não gerenciamos o recurso da igreja. São irmãos voluntários no nível da igreja local e depois... Nomeados pela própria igreja. Para transparência. Mas assim, a gente direcionava o recurso dele e eu falava, poxa, fulano, obrigado pela sua generosidade, a sua oferta e tal. Eu, pastor, ninguém vai num restaurante, usa o estacionamento, usa energia, pede uma comida, pede uma bebida e sai de lá sem pagar nada. Como é que eu venho aqui na igreja e eu uso as estruturas, a energia, o conforto, eu recebo a mensagem, o programa, e eu vou sair como se isso não tivesse nada a ver comigo? Claro que ele tinha suas leituras da vida, sim, mas aquela reflexão dele, ela mexeu comigo e eu já até propus essa mesma reflexão para muita gente. Tem muita gente que acha que não tem nada a ver com a igreja. Sim. A igreja está lá, sempre esteve, sempre vai estar, e os meus recursos não tem nada a ver com isso. E quando a gente falou umas lições atrás do dízimo, para a manutenção dos obreiros, aqueles que vivem do evangelho. E as ofertas? As ofertas são utilizadas para a manutenção da igreja, suas estruturas físicas. Quando eu penso na igreja local, né? Sim. Toda a congregação paga conta de água, conta de luz, tem pequenas zeladoria e tal. E quando eu penso do macro, porque nem tudo fica também na igreja local, sim, lembra? Aquele princípio que a gente conversou. O que vai para outros lugares também é para ampliação, melhoria de estruturas físicas, construção de novas igrejas, aquisição de terrenos, ampliação de possibilidades da igreja executar o seu trabalho em diferentes geografias. Atualmente, Novo Tempo também faz parte dessa estrutura. Exatamente, com certeza. Né? Então a gente vê que a Novo Tempo, por exemplo, como você estava falando, pastor, distribui estudos, tem programação. Quem assiste a Novo Tempo vê lá que não tem nenhum tipo de propaganda. Como é que a gente sustenta isso? E eu quero dar uma provocada. Agora uma pimenta, tá? Agora uma pequena pimenta. Deixa eu olhar na câmera da verdade aqui, ó. Ô jovem, você que é jovem, que está me ouvindo, você que é jovem, tem gente estudando as estatísticas da igreja, dizendo que os doadores da igreja são os que passaram dos 40, são os que passaram dos 50. E tem gente olhando para a nossa geração com medo do futuro da igreja. Porque a gente está acostumado a entender que a igreja existe e ela vai avançar porque o meu pai é dizimista, porque meu avô é ofertante. E a nossa geração? A tocha da verdade está nas nossas mãos. Eu sei que você está estudando para o vestibular, eu sei que você está ainda se consolidando na carreira profissional, mas eu desafio você a colocar Deus, o reino de Deus, a igreja, como prioridade na sua vida. A tocha do evangelho está nas suas mãos como está na minha. Se a igreja precisar dos nossos recursos para continuar avançando, ela vai avançar ou ela vai fechar? Eu tenho certeza, pastor Gabriel, que a juventude da PAC vai fazer essa igreja avançar como nunca antes no passado. Amém. Amém. Muito bem colocado, pastor Cândido. Realmente é uma missão que nós temos nas mãos, né? E vocês citaram muitos textos bíblicos. Eu vou convidar a galera que está em casa a ler com a gente. Esse texto está em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, falando ainda sobre as ofertas. Acho que é um texto muito importante aí para a gente ler. Tá? 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, que diz assim: cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Então, o ato de ofertar, como o pastor Danilo já havia citado aqui, é um ato de alegria. Eu vou ofertar na minha mentalidade de adoração, que já citamos antes, mas com coração e alegria. Não é aquela oferta que já deve ter acontecido com você quando a gente vai crescendo na igreja. Eu tô com R$10 ali na carteira, 2 notinhas de 5, vou dar 5, mas, poxa, com R$5 eu podia fazer isso, eu podia fazer aquilo, eu podia fazer aquilo outro, né? E fica aquela preso ali, pensando. Na verdade, quando eu tô na mentalidade de adorador, eu já sei, isso pertence a Deus. E a minha alegria é participar da causa de Deus, não é isso? Né? Como vocês muito bem colocaram aqui. E agora vem um desafio. A gente está falando de pimenta e tal e tudo mais, né? A gente está falando aqui de outras coisinhas mais. Quando a gente oferta, nós também demonstramos que não pertencemos a esta pátria, correto? Correto. E quando a gente procura outra pátria, nós temos que estar envolvidos com a missão que discutimos em lições atrás, né? E agora, as minhas ofertas, elas servem para a pregação do evangelho? A gente já falou um pouco sobre isso, mas vamos aprofundar um pouco mais. Também. A gente, por exemplo, a lição da sua sabatina, você tem a sua lição aí, certo? Aí na sua lição você tem aqui, ó,
para onde vai parte das ofertas do 13º sábado. Nesse caso aqui, vai para a divisão Centro-Leste Africana. Ou seja, a sua oferta vai contribuir para que as pessoas lá do Sudão, da Etiópia, do Quênia, possam ter acesso ao Evangelho da Palavra de Deus. Então, a oferta também funciona, ela também é usada na pregação do Evangelho. Não é somente o dízimo, né? A oferta também. E deixa eu falar uma coisa mais recente até, pastor Danilo. A gente olha, né, toda a lição que vem, puxa vida, lá na África, depois é na Oceania, nunca vem para cá. Sim. A gente teve recentemente Sim. uma oferta do 13º sábado, que foi para a associação onde eu trabalhava anteriormente, a Paulista Sudeste. É a menor das associações aqui da nossa União, do Estado de São Paulo, e o mundo inteiro se reuniu e mandou recurso para a construção de 2 igrejas ali. Uau. Em lugares onde a igreja não avança, onde a igreja não conseguiria, onde aqueles irmãos, mesmo economizando uma vida toda, não conseguiriam colocar um templo em pé. E você vê a visão da igreja. E os templos pregam também. Sem dúvida. É ali onde a mensagem é proclamada, onde as pessoas têm um encontro com Deus. Então, volta e meia, a cada período de tempo, os recursos da igreja mundial também vêm abençoar o nosso território, a nossa geografia. Muito bem. Galera, é muito bacana a gente estar vendo isso, mas a produção já me avisou aqui que o tempo está correndo e que a gente precisa terminar. Eles estão sempre em cima de mim. Né? Não é possível, né? Essa produção no meu ponto aqui, eu vou tirar esse ponto do ouvido aqui e vai acabar com isso, né? Mas muito bem. Falando ainda sobre o princípio da proporcionalidade, a gente já viu que estamos procurando uma pátria que tem um objetivo, que tem as proporções, que a gente deve ser fiel às proporções agora. Pergunto a vocês uma coisa. Eu sendo fiel à minha proporção, eu sendo fiel ao meu Deus, eu estou barganhando com Deus ou eu estou de fato recebendo do alto as bênçãos? Existe barganha com o céu? Então, tem aquela famosa pergunta, né? O que vem primeiro, né? A fidelidade ou a bênção? Sim. O que vem primeiro? A generosidade, né? A doação ou a bênção, né? E é óbvio, né? Você só consegue ser fiel porque antes você foi abençoado. Então, primeiro vem a bênção. E depois você é habilitado a ser fiel e a ser generoso. Então não é barganhar, né? Porque se você dá para receber, isso sim é salvação pelas obras, isso sim é barganhar. Mas é o contrário, né? A gente só pode dar daquilo que nós já recebemos. Então esse processo ele não pode ser invertido na nossa mentalidade como adorador. Nós doamos, nós somos fiéis, nós devolvemos, mas porque antes Deus já nos abençoou. E isso tem que ver com a proporcionalidade que está sendo comentado. E aí uma citação aqui de sexta-feira, do livro Patriarcas e Profetas, diz assim: o princípio estabelecido por Cristo é de que nossas ofertas a Deus sejam proporcionais à luz e aos privilégios recebidos. Então, exatamente. Baseado nisso. Isso tudo é uma mudança de mentalidade. Eu vou jogar outra história aqui. Uma vez eu pastoreava uma igreja e a diretora do Clube de Aventureiros me pediu para conversar com as crianças. O Clube de Aventureiros é um projeto da igreja que tem como público-alvo crianças de 6 a 9 anos de idade, né? Então tem várias atividades, a rede familiar, enfim. E eu fui falar com aquela criançada lá sobre fidelidade, dízimos e ofertas. Pense no negócio, que desafio, cara. Hein? E aí eu fui lá, né, usando todo o meu repertório lúdico e tal. Aí eu fui dizer, olha, pessoal, por que a gente devolve o dízimo? Porque é quem que nos dá tudo? Aí o menino levantou a mão, falei, parabéns, participativo. Quem? Aí, meu pai. Que legal. Tá, mas e quem que deu trabalho pro papai e tal? Ele fez 2 mestrados, pastor. Tá, legal. Mas se o pai ficar doente, quem que dá a saúde? O médico. E, cara, até eu chegar em Deus na conversa com esse menino, foi longe, cara. Olha como a gente Nossa mentalidade. A nossa mentalidade foi deturpada. Como o pastor Jefferson falou, a gente dá porque já recebeu, mas será que a gente lembra que recebeu? Será que a gente esqueceu que não é a força do braço, não são os contatos, não são diplomas na parede, não é a nossa influência, não é o nosso brilhantismo, é a misericórdia. É a misericórdia que se renova a cada manhã, é a graça de Deus que nos permite ter as coisas. Então eu acho que quando Deus nos pede
É igual a gente vai comentar, ou já comentou na lição do Abraão. Quando Deus pede Isaac para o Abraão, ele não quer Isaac, ele quer Abraão. Quando Deus pede os nossos recursos, ele não quer nossos recursos, ele quer a gente. Ele quer que a gente tire os olhos dos nossos esforços, das nossas mãos, do nosso jeito humano de resolver as coisas e coloque os olhos nele constantemente. É um reconhecimento, né? Eu acho que quando a gente pensa assim, eu tenho que dar o dízimo, já está errado. Necessidade, né? O pensamento já está equivocado. A gente, jovem, você tem que devolver. A gente devolve o dízimo, porque é um reconhecimento de uma bênção que já foi dada para nós, né? Sim. Então, isso também se estende para a oferta. A gente não pode ter no coração aquela tristeza de, puxa vida. Eu me lembro do meu pai. Meu pai, passamos vários momentos difíceis na vida e tal, mas ele sempre levava para a gente a ofertinha, né? Sim. E era sempre as melhores notas. Yes. Sempre as melhores notas. Por mais difícil que foi a semana, etc., mas as melhores notas estavam lá. Porque para Deus é sempre o melhor. Nosso coração tem que estar sempre à disposição da melhor para Deus, né? Então, é isso que essa viúva também nos ensina, né? E se você rasgar a Bíblia, se você tirar Deus da equação da vida, cara, olha para os homens mais bem-sucedidos do planeta Terra. Olha para os hábitos financeiros deles. Eles vivem com muito menos do que ganham e eles sempre separam uma parte do que eles têm para um propósito maior. Para eles, pode ser uma ONG, pode ser uma instituição com o nome da esposa ou de um filho. Para nós, pessoal, não tem uma ONG, uma instituição, um projeto social no planeta Terra que realiza uma obra maior, de efeitos mais abrangentes do que a igreja, do que a pregação do evangelho, Amém. do que a possibilidade da eternidade. Amém. Então, quando Deus colocou isso no coração humano, ou quando Ele tenta implantar essa consciência no nosso coração, é para o nosso bem, para o nosso desenvolvimento, e é para a gente não ser possuído pelas coisas que a gente devia possuir. Exatamente, muito bem colocado, senhores. A gente já está quase terminando a nossa lição, caminhando para o final, né? Vocês estavam falando aí, eu estava me lembrando aqui de um pensamento que a gente estudou também nas outras lições, que o Espírito de Profecia nos diz que Deus deve ser o primeiro, o melhor e o último. Yes. Esse é fantástico, né? Esse pensamento é extraordinário, porque se Deus está realmente nessas posições, nós não vamos ter problemas em ser fiéis adoradores do Senhor. A gente já vai acabando o nosso podcast aqui, já está quase terminando, e você sabe que nesse momento é aquele momento especial que os nossos convidados vão trazer agora o recado final para vocês aí. E hoje eu vou começar numa ordem diferente aqui, vou começar aqui com o nosso líder de jovens, pastor Cândido Gomes. Por favor, dá o seu recado final para nossa galera. Meu recado para a juventude é o seguinte: você está no começo da vida, talvez esteja falando para alguém que está saindo do ensino médio ou ingressando numa universidade, fazendo as principais escolhas da vida. Deixa eu dar um recado para você de alguém que volta do futuro, aí para dizer para você o que vai acontecer daqui para frente. Eu sou pastor há 12 anos e eu já conheci centenas de pessoas que me olharam e disseram assim: pastor, se eu pudesse voltar atrás, eu faria o que Deus me aconselhou a fazer. Pessoas que quebraram um casamento, pessoas que fracassaram nos negócios, pessoas que destruíram a própria saúde, porque simplesmente desconsideraram, assim diz o Senhor. Mas nas minhas andanças todas pelo mundo afora, eu nunca conheci uma pessoa que pudesse me dizer: pastor, me arrependo de ter seguido o conselho de Deus. Sabe por quê? Porque vale a pena ser fiel. Então, jovem, você está ouvindo isso toda semana, você está ouvindo isso aqui no podcast aqui do Pega a Lição. Então, deixa eu lhe dizer isso com toda certeza e do fundo do meu coração. Invista na única palavra que nunca se alterou. Aposte todas as fichas da sua juventude no Deus que você tem, porque quem confia nele nunca se arrepende. Vale a pena ser fiel. Amém. Em das palavras, obrigado, pastor Cândido, meu amigo pastor Danilo Terrão, seu recado agora seu recado final do Pega a Lição. Provérbios 23, 26 diz assim: dá-me, filho meu, o teu coração. Foi dito aqui várias vezes, né, que Deus é interessado em mim, em você, no seu coração, no meu coração. Então continue sendo fiel a Deus, dedique o seu tempo a Deus, dê o melhor para Deus, dê o seu coração para Deus e seja verdadeiramente feliz. Amém. Obrigado, pastor Danilo Terrão. Pastor Jefferson Bispo, seu recado final para nossa molecada. Tem uma das lições que essa história fala fortemente ao meu coração, querido jovem, é não nos preocupar muito com o quanto, mas com o como, em tudo que a gente faz. A gente está, às vezes, muito
ligados à quantidade de horas que a gente ora, quantidade de páginas da Bíblia que a gente lê. A gente precisa se preocupar mais como, qual é o espírito que a gente está fazendo essas coisas. E aí eu encerro lembrando de uma história, né? O pastor Danilo falou da história do pai dele, que dava a ofertinha ali. Eu ouvi uma história de um pai que separou a oferta para o filho dar exatamente no momento em que o diácono passava com as salvas. E aí, no momento em que os diáconos passaram, a criança correu, rapidamente foi lá e colocou o valor lá, colocou a nota. E aí voltou para sentar do lado do pai. E aí o pai perguntou para ele: e aí, como é que foi? O que você sentiu? Ele falou: pai, se eu pudesse, eu me colocava inteiro dentro da salva. Eu queria me colocar inteiro dentro da salva. Eu acho que é esse o nosso propósito. A gente tem que se colocar por inteiro dentro da salva. Não é a quantidade, é como. É o como a gente está fazendo isso. Então que Deus abençoe você, jovem, e que você continue colocando seu coração inteiramente nas mãos daquele que nunca vai te decepcionar, daquele que nunca vai te frustrar, Jesus Cristo. Obrigado, pastor Jefferson, lindas palavras. A gente já vai terminando por aqui. O meu recado final para você é o seguinte: aquela doadora extrema marcou a história porque ela adorou a Cristo com tudo que ela tinha. Marque a história da sua vida fazendo de Cristo tudo dentro do seu coração. Nós já vamos terminando e eu vou pedir agora para o meu amigo, pastor Cândido, trazer uma oração para a gente. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor, pela liberdade que nós temos de estudar a Tua Palavra. Amém. Obrigado pelos conceitos inspirados que abençoam tanto a nossa vida, Pai. Ajuda-nos a dar ouvidos ao que Tu tens a nos dizer sempre. Amém, Senhor. Ajuda cada jovem, cada pessoa conectada a esse conteúdo. Ajuda cada um deles a serem fiéis. Amém. No muito e no pouco, amém, em todas as áreas da vida, amém, até o dia que o Senhor Jesus aparecer nas nuvens dos céus para nos buscar. Amém. É em nome dele que oramos agradecidos. Cristo Jesus. Amém. 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 Meninos, muito obrigado. Você de casa já sabe, nosso horário é todo sábado às 15h. Curte, compartilha, segue a gente nas redes e eu te vejo semana que vem. Valeu, um abraço!